Pessoal, só fazer um complemento aqui. Tinha achado que o conteúdo sobre coisa jogada formal e material tinha acabado, tá? Mas eu coloquei mais um material aqui, só vou explicar para vocês, tá? Os despachos e as decisões, eu coloquei assim, ó, também não produzem coisa julgada material por não importarem solução da lide, então lembrem-se dessa essa diferenciação, tá? Daqui toca o direito material, vai formar coisa julgada material, tá? Então, assim, ó, não vai fazer coisa julgada material os despachos e as decisões interlocutórias sobre questões estranhas ao mérito, ou seja, decisões interlocutórias que versem sobre o mérito fazem coisa julgada, tá? Coloquei aqui o julgamento antecipado do mérito, artigo 356 e seguintes. Alguns entendem que se dá via decisão interlocutória, tá? Decisão interlocutória com conteúdo de mérito, portanto, cabe coisa julgada, tá? Improcedência liminar do pedido. Se for parcial, também estaremos diante de decisão interlocutória que aprecia a questão de mérito. Se por acaso não estiverem lembrados desse 332 e 356, deem uma olhada na aula passada, que eu explico eles. Eu só estou curioso aqui, não sei se improcedência liminar do pedido não está no 302, tá? Eu vou dar uma verificada e qualquer coisa eu mando no material para vocês. As sentenças proferidas em procedimentos de jurisdição voluntária. Esse vai ser um dos próximos tópicos do nosso conteúdo, tá, pessoal? O que acontece nesses casos? Os procedimentos especiais, eles são ou de jurisdição contenciosa ou de jurisdição voluntária. Os de jurisdição voluntária, eles são basicamente quando as partes precisam buscar a tutela jurisdicional para preencher um requisito estabelecido em lei, tá? Por exemplo, divórcio com filhos menores. Tem que ser um divórcio judicial e ainda que as partes estejam em consenso, em acordo, elas têm que buscar a tutela jurisdicional nesse caso, tá? Então, nesses casos, não tem a formação de coisa julgada material, tá? Decisões proferidas, provisórias proferidas na seara das tutelas de urgência e evidência, que podem a qualquer tempo ser revogadas ou modificadas. Já expliquei isso para vocês nas primeiras aulas também, tá? E essa questão dele é legal, tá? Ação de investigação de paternidade, flexibilização das ações que não tenham sido realizadas com o exame de DNA. O exame de DNA, nessas ações de investigação de paternidade, ele não é tão atual assim, tá, pessoal? Ações de investigação de paternidade em anos anteriores, digamos assim, uns 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás, elas não eram feitas mediante exame de DNA, tá? Então, como era feito? Às vezes, pessoal, se eu não me engano, eles faziam a análise do tipo sanguíneo, para ver se tinha possibilidade segundo as leis da genética, A, B, né, e O, acho que são os tipos sanguíneos, e daí eles variam A negativo, positivo e negativo, B positivo e negativo, O positivo e O negativo. E aí faziam essa confluência de fatores para ver se determinada pessoa poderia ser o pai, tá? Então vocês devem estar rindo, né? Ah, meu Deus, mas que coisa arcaica, mas era assim, né? É, o espírito do tempo nos prende aquilo, né? Quem sabe nós não iremos rir de coisas que nós julgávamos essenciais hoje, né? Quem via a propaganda da TechPix na TV sabe o que eu estou falando, né? Ninguém pensava naquela época que a câmera digital era o auspício da ostentação, que hoje não se usa mais, basicamente, né? Se usa o celular. Então, pessoal, qual que é o sentido é, que deve ser empregado aqui? Aqui, posicionamento é basicamente jurisprudencial, só que é uma questão que cai em concurso, tá? Nesse caso, se pede posicionamento jurisprudencial em concurso, tá? Caiu num concurso do Ministério Público de Santa Catarina, se eu não me engano, tá? O que acontece?
vocês devem fazer a seguinte pergunta: foi empregada a melhor tecnologia disponível na época? Sim, tá? Se foi empregada, não cabe revisão da coisa julgada. Não, não foi empregada, cabe revisão da coisa julgada, tá? Como assim? Se eu fizesse um exame desses hoje, com base nessa análise sanguínea, tá? Aonde que o kit de DNA é disponibilizado pelo Estado, tá? Eu tenho vários laboratórios particulares com preço acessível, fazer o reconhecimento por meio da prova testemunhal, digamos assim, ou fazer o reconhecimento por meio de prova testemunhal em vez de fazer o exame sanguíneo. A jurisprudência é que eu poderia desconstituir essa coisa julgada, tá? Então essa questão é importantíssima. Conclusão: só autoriza por falta ou deficiência de provas, não sendo possível se a ação que não reconheceu a paternidade cedeu com o exame pericial com a tecnologia que se tinha à época. Então, pessoal, se 20, 25 anos atrás o exame de DNA não era disponibilizado em larga escala, tá? E a gente não pode dizer, ah, não, o DNA já era inventado. Não, mas ele era disponível, digamos assim, né? Ele era acessível ou ele era caríssimo? Existia um laboratório no Brasil e um nos Estados Unidos, talvez, que faziam, tá? Se a resposta for a segunda, então houve respeito à coisa julgada, tá?